O incentivo ao cultivo de frutas, além de diversificar a agricultura local, favorece a produção de doces. Nós continuamos a conversa com Ibernão Cavalcante para saber o potencial de Alagoas nessa área. De qualquer sorte, Alagoas também historicamente pressionada pelas regiões Petrolina, Juazeiro, né? Sergipe, que tem parte da saída de Xingó para irrigação lá da área de Sergipe, e a gente não tem. De qualquer sorte, esse miolo de Alagoas potencializa a visualização de como produzir no semiárido a partir da irrigação. E nós temos algumas frutíferas que elas se adaptam muito melhor aqui do que Petrolina. Um dos exemplos que eu posso dar é o mamão. Eu considero uma fruta como se fosse necessária, uma fruta que muitas pessoas fazem a partir de dieta com ela, pessoas que têm problemas digestivos, o que for, que usam o mamão no dia a dia. E Petrolina, é claro, quando eu citei na fala anterior esse exemplo das oportunidades que a gente tem, desde que tem irrigação, que eu citei o feijão de corda e a uva, é claro que se a gente chegar aqui e pegar essa zona de tabuleiro e disser, não, vamos plantar uva, não vá, porque você não tem vantagens competitivas com a região de Petrolina, Juazeiro, que em questão de clima é considerado os vinhos que são produzidos lá, os espumantes que são produzidos lá, são considerados dos melhores do mundo, porque você tem toda uma caracterização de clima favorável à produção de uva. Mas temos outras opções, Miguel, que a gente quer inclusive apresentar nesse seminário. Nesse seminário, que vai ser no dia 25 e no dia 26 de abril, esse seminário vai ser na Federação da Agricultura, durante o dia todo, todos os 2 dias, e a gente vai caracterizar que no primeiro dia nós vamos fazer 4 palestras técnicas. Fizemos reuniões com os interessados e de 12 a 14 frutíferas que foram levantadas, a gente tentou afunilar para que num dia a gente discutisse com um pouquinho mais de profundidade 4. E daí então foram escolhidas essas 4, mas a gente vai tentar também pincelar no final do segundo dia as outras opções que tem. Daí então, Miguel, a gente quer abrir um pouco com informações a esses produtores de que existe a opção. Quais são as 4 culturas? Nós vamos trabalhar com banana, que é uma cultura também, assim como o mamão, que todo mundo... Mamão e banana é o pão de cada dia. Pronto. Aí, vamos trabalhar com maracujá, que é uma cultura fácil, porque você entra com 6 meses e está produzindo. Vamos trabalhar com abacaxi, e nós temos excelente oportunidade de abacaxi aqui. Haja visto que tem indústrias, por exemplo, aqui de Sergipe, que na época, em determinada época do ano, vai buscar abacaxi no Pará. Então veja que no mínimo a gente ganharia o preço mais o frete. E a gente aqui nessa proximidade aqui. Obviamente essas culturas não foram escolhidas a esmo, né? Não. Teve todo um estudo de solo, precipitação. Exatamente, Miguel. E foram escolhidas essas 3 culturas e mais uma outra cultura que não é considerada uma fruta, mas trabalha dentro desse ambiente nosso, que é o coco verde, entendeu? Que tem também uma excelente colocação aqui no estado. Então nós vamos passar duas frutas pela manhã, 2 pela tarde, e no segundo dia, Miguel, é o que eu acho que estava faltando aqui no estado, acredito que vai repercutir bastante, é que nós estamos chamando industriais aqui, tanto da parte de doces, da parte de polpa, da parte de fruta, empresários do ramo da fruta in natura ligados aos supermercados. Nós estamos trazendo aqui a maior empresa exportadora de sucos tropicais a nível de Brasil, que fica aqui, tem uma unidade industrial aqui em Sergipe e outra na Paraíba. Ou seja, nós queremos aproximar quem quer produzir com as pessoas que já estão no mercado, que já estão consolidadas no mercado, e tentar nessa aproximação dizer, olha, o mercado segue isso daqui, segue esse padrão, o preço da fruta é X, nós importamos X toneladas por semana da fruta A, B, C, D, o que for, não vamos ficar só nessas 4 fruteiras que eu citei. Vamos abrir o leque para que esses produtores, esses empresários digam, eu necessito disso. Então, o pessoal da parte de doce vai dizer, nós utilizamos aqui por volta de 150 toneladas de goiaba por semana. Então, esse é o mercado que está posto aí. E esse pessoal vai dizer, toda essa goiaba vem de Petrolina. É a cadeia produtiva presente, discutindo, né?
Isso, então é essa aproximação que a gente quer fazer e, consequentemente, os produtores, Miguel, a partir da própria escolha dessas 4, tirando o coco, mas se você trabalhar com banana, trabalhar com maracujá e trabalhar com abacaxi, é porque são culturas fáceis de entrar e fáceis de sair. Diferente se eu vou plantar uma graviola, diferente se eu vou plantar um acajá, diferente se eu for plantar um umbu, que até o pessoal do sertão pode também se encaixar nele. Já está virando árvore em extinção, né? Umbu. Exatamente. Então a gente quer lembrar disso daí, aí vamos tocar na questão de abacate, tudo aquilo que você imaginar. A própria jaca é uma das opções que você tem. Hoje a gente tem um consumo muito interessante, mas as pessoas só usam como extrativismo, ninguém planta comercialmente. Então, nós queremos abordar esses assuntos, as 4 culturas de forma um pouco mais profunda e as outras de forma superficial, e que vai deixar espaço para que a gente faça outros seminários mais à frente. O curioso é que a gente agora vai dar um passo para trás, né, para ver as nossas culturas de frutas, que são praticamente, se não são nativas, algumas da África, outras, enfim, mas nós cortamos as árvores para plantar cana. Agora nós vamos tirar o espaço da cana para plantar árvores frutíferas. Agora, a cultura do homem, do produtor, ela está assim, sequiosa de nova informação. Eles estão querendo apostar realmente, né, não seria uma imposição, mas uma abertura de mercado, não seria uma imposição de mercado? Miguel, a gente tem que deixar para que alguns desses produtores deixem de ter sítios atrás de casa, porque acham interessante ou que gostam de uma fruta A, de uma fruta B, e eles passem a ter pomar tecnificado, e que esse pomar tem um objetivo, que é fornecer fruta de qualidade, seja para o consumo in natura, seja para a industrialização. Então é uma mudança, e a gente tem acreditado muito, Miguel, que isso aconteça com os sucessores das propriedades. É claro que hoje nós temos alguns exemplos aqui no estado da Alagoas já. Eu queria citar um, Zé Luiz Soares, nosso amigo, que ele pegou uma propriedade grande de cana e está transformando ela, mais da metade hoje planta fruta, com um resultado excelente. A gente não vai simplesmente criar de uma hora para outra resultados de imediato, mas sim na sucessão, e a pessoa passa a observar, não, eu vou plantar mamão, então vou começar com área pequena, vou passar aí, quem sabe, 1 ano ou 2 anos aprendendo, para depois eu decidir se eu vou ampliar. Eu vou plantar maracujá, Então faz o mesmo sistema, começa com áreas pequenas. Agora, se você já tem comércio, se você já tem todo o know-how, pode então pensar em iniciar com área maior. Porque nós vamos mostrar cabalmente no segundo dia que existe mercado, e o tamanho desse mercado, e quanto esse mercado paga, e o que é que esse mercado exige em termos de oferta, em termos de preço. Nós estamos conversando aqui, eu só lembrando do professor Carlos Bollion, que ele, há mais de 10 anos, ele faz essas afirmações. Obviamente que tudo tem seu tempo, né, Bernardo? O professor Bollion, inclusive, é um dos entusiastas, dizendo que no sertão a gente não deveria plantar culturas brancas, milho, feijão, mandioca, o que foi. Sim, devia plantar frutas. E ele tem razão. Agrega mais valor, você tem condições de exportar, como eu cheguei a citar aqui, que nós vamos trazer uma empresa que exporta para 32 países. E os países europeus, principalmente, eles adoram quando você pega, numa época, por exemplo, de inverno, você manda uma manga para ele, aquela manga com a cor vermelhíssima, o contraste que tem com cinza, com aquela questão da neve. Então eles adoram, e eles têm então essa vontade de consumir, e pagam muito bem por isso. E a gente, quem sabe, Miguel, aos pouquinhos a gente também passa a fazer parte do nosso setor produtivo, setor primário, a exportação de frutas. Isso não é sonho, isso é uma realidade, Miguel. Depende só de a gente chegar e acertar todos os pontos. Quem é que vai produzir, as condições de produção, quem vai prestar assistência técnica, quem vai fornecer uma boa muda e quem vai, é claro, fazer a comercialização. Conversamos com o superintendente de Desenvolvimento Agrário da SEAGRE, Bernão Cavalcante. Obrigado pela entrevista. O Conselho Estadual de Cultura reconheceu o sururu como um patrimônio imaterial de Alagoas. Esse marisco que vive nas lagoas Mundaú e Manguaba é muito apreciado pelo alagoano e também pelos turistas que visitam o estado.
Não tem como falar de Alagoas e não lembrar de suas lagoas, em especial das lagoas Mundaú e Manguaba, que juntas formam o complexo estuarino Mundaú-Manguaba. O complexo afeta direta e indiretamente uma população estimada em 260 mil pessoas que vivem no seu entorno, dos quais 5 mil são pescadores, muitos deles vivendo exclusivamente da pesca do sururu, um marisco que vive dentro de conchas na água doce. O sururu é tão importante para o alagoano que no ano de 2014, o Conselho Estadual de Cultura aprovou por unanimidade o registro do sururu como bem cultural de natureza imaterial do estado. Ele é tradição na mesa de muitos alagoanos e é considerado um prato típico do estado. Neste restaurante de comidas regionais em Maceió, ele é um dos pratos mais pedidos. Segundo esta nutricionista, o sururu tem excelentes propriedades nutritivas. O nosso sururu, ele é bastante rico em ferro, tá? E o ferro é um excelente mineral que ele faz com que a gente produza as células vermelhas, que leva oxigênio, faz a oxigenação do nosso sangue. Ele também possui uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico, tá? Que nos fornece aí uma estrutura muscular bastante legal. Ele também é rico em selênio, né, que nos ajuda a combater os radicais livres. Joyce é a chefe de cozinha do restaurante. Ela diz que não tem como ter um restaurante de comidas típicas em Alagoas e não oferecer no cardápio o sururu, que segundo ela é bem fácil de preparar. A gente faz o processo de limpeza, tirando alguns resíduos, cascas que vêm, lavando ele no vinagrezinho. A gente faz tipo um refogado, com tomate, cebola, pimentão. Ele também leva leite de coco, o cheiro verde, que é típico da nossa região e do nosso preparo, com cominho e pimenta. Esse preparo também leva um pouco do colorau, que é o corante, dentro de 15, 20 minutos no máximo, após a cocção do vinagrete, né, que é os legumes que estão dentro dele, a gente finalizando com o coentro, tá pronto o nosso sururu. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.